do serviço de educação, e é por isso que eu quero construir uma escola. Então, eu tenho a finalidade genérica, que é a busca do interesse público, e eu tenho a finalidade específica, que é a construção da escola propriamente dita. No meu exemplo primeiro, o que acontece? Após a desapropriação efetivada, aconteceu, hipoteticamente, vamos colocar assim, aconteceu uma interdição no único hospital que o município tinha. Aí, ao invés de construir uma escola pública, o Estado achou por bem que era mais importante à coletividade construir um hospital. Pronto. Então, deixou-se de construir uma escola para construir um hospital. Isso depois de editado o ato de desapropriação com a finalidade de construir a escola. Ou seja, eu desapropriei para construir a escola, o ato já tinha acabado e ao invés de construir a escola, eu resolvi construir um hospital. Pessoal, minha pergunta é simples. Quando eu deixo de construir a escola para eu construir um hospital, isso é desvio de finalidade? Claro, claro que é desvio de finalidade. Afinal de contas, a minha finalidade inicial era a construção de uma escola. E agora é a construção de um hospital. Eu desviei a finalidade inicial do ato. O desvio de finalidade aqui na desapropriação recebe um nome bem peculiar. Predestinação. Predestinação é um nome bem conhecido, bem famoso, bem discutido. A predestinação nada mais é do que essa mudança de finalidade em um ato de desapropriação. Se eu desvio a finalidade no ato de desapropriação, eu estou predestinando, eu estou alterando o destino, alterando a destinação. E agora eu cheguei no que me interessa. Pessoal, nessas situações nas quais eu mantenho a finalidade específica, eu mantenho a finalidade genérica e mudo somente a finalidade específica. Ou seja, eu não vou construir uma escola, vou construir um hospital, mas eu mantenho o interesse público. Estamos diante de uma predestinação lícita. Ou seja, estamos diante de um desvio de finalidade aceito pela lei. Nós estamos agora assistindo uma situação na qual o desvio de finalidade é aceito pelo ordenamento jurídico. Ou seja, eu tenho uma predestinação, eu tenho um desvio de finalidade, mas essa predestinação é lícita. Por quê? Porque eu mudei a finalidade específica do ato, mas eu mantive o interesse público que esse ato se reveste. Isso é o que a gente entende por predestinação lícita. Nesses casos, a desapropriação tem o seu ato tido como lícito, ela é plenamente legal e não cabe nenhum pedido de anulação ou de vício acerca desse ato de desapropriação. Mas nem sempre é assim. Eu posso trazer para vocês uma situação que aconteça diferentemente. Ou seja, o Estado simplesmente vai lá e desapropria para construir uma escola. E faz sabe o quê? Nada. Aí eu cheguei no meu problema. Se o Estado desapropria para construir uma escola e não faz nada, pessoal, está garantido o interesse público aqui? Não. O Estado tinha desapropriado para dar uma utilização pública ao bem, mas depois ele não fez nada do bem. Ele não deu nenhuma destinação pública ao bem. Surge ao proprietário o que nós chamamos de direito de retrocessão. O direito de retrocessão seria esse direito que o proprietário teria de requerer o bem de volta ou de requerer indenização. Essa é uma discussão interessante, uma discussão pungente. Ele tem direito a requerer o bem de volta ou ele tem direito a requerer somente indenização? Mas a princípio, antes da gente entrar na discussão, me interessa você entender a base. O que é a base? O sujeito, Estado, não deu destinação pública ao bem. Eu não estou diante mais de uma predestinação lícita. Eu estou diante de uma predestinação ilícita, porque eu mudei a finalidade genérica. Ou seja, não é mais o interesse público que o Estado está procurando. Ele está simplesmente não dando destinação pública ao bem. Você pode chamar de predestinação ilícita, mas anota aí, você vai encontrar muito a expressão adestinação. A destinação significa exatamente a não destinação pública do bem. Então, nesses casos, surge ao proprietário, ao dono do bem, o direito de retrocessão. O direito de requerer o retorno do bem a si, ou o direito a requerer indenização. Basicamente é isso que a gente entende por retrocessão. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Vamos lá, meus alunos aqui. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo fácil? Eu tenho uma dúvida. A retrocessão é um direito real ou pessoal? Pronto, bacana. A pergunta do Frederico é a seguinte.
Ele me perguntou exatamente, a retrocessão é um direito real ou pessoal? A pergunta dele, na verdade, é a seguinte. Vamos colocar a fundo a pergunta do Frederico. O que ele está me perguntando é o seguinte. Vamos supor que o Estado não tenha dado destinação ao bem e depois tenha vendido esse bem a terceiro. Então, vamos lá. O bem era meu. Vem cá junto de mim. O bem era meu. E aí o Estado desapropriou a pretexto de construir uma escola. Daí ele não construiu escola nenhuma e vendeu bem a João. A minha pergunta, na verdade, a pergunta do Frederico é, eu, Mateus, desapropriado, posso buscar meu bem nas mãos de João? Por que ele está me perguntando isso? Porque se eu entender que a retrocessão é um direito real, a gente sabe que os direitos reais gozam da sequela. Né? E já que gozam da sequela, ele vai buscar o bem aonde quer que o bem esteja. Na mão de João, Paulo, Frederico. Agora, se eu entender que a retrocessão é um direito pessoal, já não vai dar para ser assim. Né? Então, por isso que ele me perguntou, é um direito real? Ou seja, eu tenho direito a ir buscar o meu bem aonde quer que ele esteja? Ou não? A retrocessão é um direito pessoal e nesses casos em que o bem foi transferido a uma outra pessoa, eu teria que pleitear perdas e danos. Né? Essa é a discussão que veio sendo perguntada pelo Frederico. E eu respondo para vocês uma coisa. 3 posições. Nós temos 3 doutrinas acerca da matéria. Nós temos o entendimento de que é direito real, nós temos um entendimento de que é direito pessoal e nós temos um entendimento de que a retrocessão é um direito de natureza mista. Essa é uma discussão bem interessante. Vamos lá, eu vou discutir com vocês porque realmente é interessante. Se você entender que a retrocessão é um direito pessoal, você vai entender que, no momento em que o Estado não dá finalidade pública ao bem e transmite a terceiro, ao proprietário prejudicado, resta a garantia de pleitear perdas e danos, de pleitear indenização. Ou seja, esse proprietário não vai poder, em nenhuma hipótese, correr atrás do bem aonde quer que ele esteja, porque era um direito pessoal, desrespeitado o direito pessoal, converte-se em perdas e danos em indenização. Se eu entender que a retrocessão é um direito real, eu vou entender que, aonde quer que o bem esteja, o proprietário vai atrás. Afinal de contas, a sequela acompanha o bem. Então, onde quer que o bem esteja, o proprietário do bem vai atrás. E se eu entender que é um direito misto, que é o entendimento da Maria Silvia Zanella de Pietro, se eu entender que é um direito misto, eu entendo que o proprietário tem a opção de requerer o bem ou perdas e danos. Já adianto a vocês que esse entendimento de que a natureza é mista é bem minoritário. A Maria Silvia, respeitadíssima Maria Silvia, nesse ponto é minoritária e não vale a pena ser seguida. E aí eu fico com as 2 discussões, e essa vale a pena. Direito real ou pessoal? Aos defensores de que a retrocessão é um direito real, há uma grande crítica pelo fato de que os direitos reais são taxativos. Né? Você aprende em direito civil que os direitos reais são números clausos, ou seja, os direitos reais são aqueles postos no Código Civil expressamente. Então, se o direito real é taxativo e não há um direito de retrocessão real previsto no Código Civil, a retrocessão não seria um direito real. Entretanto, pesa em favor desse entendimento o raciocínio de que não é um direito real de retrocessão, é um direito real de propriedade, gerando a garantia da retrocessão. Então, eu só poderia perder a minha propriedade por interesse público, por interesse social, por utilidade pública. Se eu perco a propriedade sem ser por um desses motivos, para a garantia do meu direito de propriedade, eu posso requerer a retrocessão. Pessoal, minha aula está próxima de fechar, então eu preciso dizer a vocês o seguinte. Majoritariamente a doutrina aponta que é direito real, e eu concordo, tá? Eu concordo. Você pode ir atrás do bem onde quer que ele esteja, é o seu direito de propriedade. Entretanto, com o advento do Código Civil de 2002, a retrocessão foi posta no artigo 519 do Código Civil como um direito pessoal. Hoje, o artigo 519 do Código Civil prevê a retrocessão como uma regra de direito pessoal, dizendo o seguinte: havendo transferência a terceiro, ao proprietário do bem cabe o pedido de perdas e danos. Ou seja, em virtude do advento do Código Civil de 2002, hoje nós temos uma retrocessão como direito pessoal, nos termos da legislação vigente.
tranquilo. Pessoal, basicamente, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre retrocessão. Tá? Com algumas ressalvas em virtude do nosso tempo, eu acho que a gente conseguiu matar o que era de mais interessante acerca de retrocessão. Eu devo iniciar agora com vocês um resumozinho do que aconteceu nessa aula e a gente vai começar a próxima aula conversando acerca do direito de extensão. Então, assim, eu fico com a parte do direito de extensão para matar, que é a matéria de desapropriação. Pouca coisa, o direito de extensão é rapidinho, porque na aula seguinte, que eu já te convido a assistir, a gente vai conversar sobre servidão e tombamento. Matérias bem interessantes, intervenções restritivas na propriedade. Mas antes disso, a gente tem algumas conversazinhas acerca do direito de extensão ainda na desapropriação. Vamos lá, o que eu tenho que fazer para vocês aqui? Reiterar algumas coisas que a gente conversou no início da aula, com o meu papelzinho. Primeiro, eu queria dizer a vocês que qualquer dúvida deve ser encaminhada ao saberdireito@stf.jus.br, sem esquecer, pessoal, para identificar o tema e o professor, para poder eu responder para vocês com mais rapidez. Também, quem quiser rever as aulas, né, pode ver no site do YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. E eu queria convidar vocês a assistir a próxima aula, na qual a gente vai tratar de servidão e tombamento e matar a matéria do direito de extensão. Antes da gente dar tchau, eu preciso conversar com vocês só para a gente relembrar o que a gente vem fazendo a semana inteira, só para a gente dar uma relembrada no que aconteceu nessa aula. Né? A gente nessa aula falou sobre a incidência acumulativa de juros compensatórios e moratórios na desapropriação e o entendimento da jurisprudência acerca disso. Falamos também acerca da desapropriação por zona e da sua possibilidade nos casos de supervalorização de obras e nos casos de posterior expansão de uma obra pública. Conversamos sobre a desapropriação indireta como uma hipótese de desapropriação na qual o Estado esbulha o bem do particular e simplesmente gera o direito a um requerimento de indenização. E falamos sobre a retrocessão e todas as implicações do entendimento da natureza jurídica que esse direito se revestiria. Ficou faltando a gente conversar ainda sobre o direito de extensão, coisa que a gente fará na aula seguinte. Obrigado por essa audiência, obrigado por estar aqui acompanhando as aulas. Te espero na próxima aula para a gente continuar a matéria e não parar pelo meio.